pode tomar o seu assento. Aleluia. Eu queria ficar com os instrumentos. Daqui a pouco eu vou chamar as vozes de novo. Muito obrigado. Vocês têm um ministério de louvor muito abençoado. Você pode aplaudir a vida deles? Eles também são missionários aqui. Vou deixar os músicos de castigo comigo. Castigo bom. Amém. Aleluia. Diga assim: Deus já começou a fazer, mas Ele ainda quer fazer mais. Aleluia. Aleluia. Sabe, nós já fomos apresentados aqui. Estamos lá na Bolívia. Estamos crendo que a Bolívia já está sendo alcançada por esse derramar do Espírito. Amém. Hoje nós temos um stand aí fora. Todo esse material 100% vai ser revertido à obra missionária, né? Não é para o nosso sustento ou nosso financiamento. Graças a Deus, Deus tem cuidado das nossas necessidades e nada tem faltado. Amém. Porque Deus tem levantado pessoas para ser parte daquilo que Ele está fazendo naquele lugar. Amém. Mas todo o nosso material, que algumas peças vieram diretamente da Bolívia, alguns souvenirs, e a nossa camiseta que leva uma frase muito bonita, que é o Salmos 23. Cadê, pastor? Aqui. Quantos crê nesses salmos? Amém. O Senhor é o meu pastor, diga: em nada me faltará. Amém. Essa é a frase, esse é o versículo, junto com Lucas 2,52 e mais um versículo, João 8, que as crianças declaram todos os dias lá em espanhol. Elas entram nos pequeninos e elas fazem essa declaração: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E nada tem faltado para aquelas crianças, nada tem faltado na base missionária, porque o Senhor, Ele é um bom pastor. Amém? Então todo teu investimento lá vai ser revertido para o trabalho missionário, e nós queremos ter a alegria de ter você fazendo missões junto conosco. Marcos capítulo de número 16, vamos à palavra de Deus. No versículo 15, esse é o texto conhecido como o texto do comissionamento de Deus para os seus discípulos a respeito de compartilhar o Evangelho por todas as nações. É um texto bem conhecido, mas vamos voltar à Escritura e ler novamente esse texto que diz assim: e disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Esses sinais seguirão aos que crêem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com sinais que os acompanhavam. Amém. Quando a gente vem para um culto como esse, um culto maravilhoso, um culto de missões, e a gente se reúne para uma conferência missionária, como é a primeira conferência missionária dessa igreja. Que honra ser parte da primeira conferência de muitas que vão vir, amém? E eu creio que igrejas, caravanas vão vir aqui para as próximas conferências missionárias, porque quando você se levanta para ser a resposta, Deus te dá uma unção e uma capacidade para você trabalhar com aquilo. Quando a gente fala de missões, a palavra missões ou a palavra missionário não é uma palavra que aparece na Bíblia. Nós vamos ter o contexto missionário, ou o contexto da pessoa de um missionário representado na Bíblia. Por exemplo,
Nós sabemos que Paulo, além de apóstolo, ele também fazia um trabalho que indiscutivelmente era missionário, né? Porque quando a gente fala a respeito de missões, nós vamos encontrar esse contexto de missões na Bíblia, mas não expressivamente a palavra missões. Amém? Então a palavra missões, ela é um conceito de algo que é bíblico, de algo que é uma ordenância do Senhor. E aí nós temos a tradução desse conceito em cima da palavra missões. Mas se a gente fosse buscar um texto bem missionário, talvez esse de Marcos, capítulo de número 16, fosse um dos textos mais conhecidos por esse contexto missionário. Porque aqui em Marcos, capítulo de número 16, acontece algo muito importante. O que acontece aqui são as últimas palavras de Jesus antes de ser ascendido aos céus. Sabe, eu me lembro de alguns filmes onde o personagem principal, ele está ali em um momento talvez de morte, ou nas suas últimas palavras de apresentação, ele busca falar algo muito importante. Normalmente quando a gente está assistindo uma ficção, por exemplo, a gente vê que a fala do artista ou do ator principal daquele filme, a fala final, é a fala revelatória, é a fala onde ele vai falar uma das coisas mais importantes que vai dar sentido a tudo o resto que aconteceu naquele filme, naquela ficção. A gente sabe que o Evangelho não é uma ficção, o Evangelho é uma palavra, é a verdade de Deus, e ele é fato, aconteceu. Mas eu imagino aqui Jesus nas suas últimas palavras, diga para o seu irmão assim, foi as últimas palavras. Jesus nas suas últimas palavras, Marcos registra isso, nós vamos ver lá na frente depois a ascensão de Jesus em Atos também. Mas o registro de Marcos, ele revela qual foi o conteúdo da mensagem que Jesus deixou em suas últimas palavras. Em suas últimas palavras, Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura ou a todas as pessoas. E além de vocês pregar esse evangelho, os sinais vão acompanhar aqueles que vão sair para pregar. Agora, algo muito interessante, porque a gente acha que evangelização é obra de evangelista, e nós estamos enganados se nós pensamos assim. E nós estamos pensando algumas vezes que missões é coisa de missionário, e eu quero te dizer, se você pensa assim, você também está enganado. Eu gosto da frase de um grande pastor americano, que ele diz assim: o seu evangelho é missionário, ou o seu evangelho é uma fraude. Sabe por quê? Porque não tem como separar evangelho de missões, porque evangelho tem tudo a ver com missões. Eu não estou dizendo aqui que todos que estão aqui têm um chamado para ir para outro lugar, para outro país, para pregar para outra cultura, mas com certeza eu estou afirmando aqui nessa noite que cada um de nós somos um missionário. Você pode levantar sua mão e diga assim: eu sou um missionário. Diga para o seu irmão assim: se você não sabia, você também é um missionário. Porque ser missionário não significa ter um dom específico ou um chamado específico. Missionário não é um sexto dom no ministério. Missionário é para todos aqueles que entendem a sua missão. E cada um de nós aqui nascemos com um propósito. Cada um de nós aqui nascemos com um chamado. Cada um de nós nascemos, por que não dizer, com uma missão. Alguns de nós vamos ter essa missão para um lado transcultural, para um lado internacional, tá tudo bem. Mas missões não se resume a ir morar em outro país, a ir pregar em outro lugar. Missões significa entender o seu chamado e o seu propósito e servir a Deus através do seu propósito. Então é por isso que eu posso dizer nessa noite que cada um de nós aqui que estamos reunidos nesse culto e nessa conferência missionária, nós deveríamos fazer o que está escrito no nome desse evento: conferir. E o que nós temos que conferir? Conferir a nossa missão. E quando a gente fala de conferência, nós estamos falando de um tempo onde a gente vai repensar, onde a gente vai analisar se aquilo que o Senhor nos chamou para fazer está sendo feito. Conferência fala de conferir.
Então, se nós estamos aqui reunidos para conferir missões, cada um de nós temos uma missão. Nós vamos nessa noite reflexionar, nós vamos nessa noite pensar acerca do nosso chamado missionário. E quem sabe alguns de nós aqui nessa noite nem sabia que tinha um chamado missionário. Mas com toda certeza eu posso te dizer, você tem um chamado missionário. Você tem um chamado no corpo de Cristo. E ainda que não seja aquele missionário que vai na ponta da lança, aquele missionário que vai do outro lado do continente, do outro lado da missão, qual é a sua parte missionária? Para que o Senhor te chamou na contribuição dessa visão missionária? A gente tem aquela famosa frase, quando a gente fala a respeito de missões, que missão se faz com os pés daqueles que vão, com os joelhos daqueles que oram, mas também com as mãos daqueles que contribuem. E com essa frase a gente descobre pelo menos 3 maneiras de fazer missões, que é indo, orando e o quê? Contribuindo. Quantos de nós já não ouvimos essa frase? Mas às vezes parece que missões é um departamento da igreja. Às vezes parece que missões é só para o povo que parece cigano, que está viajando de cidade em cidade. É um povo que gosta de comer de tudo. E deixa eu te dizer assim, missões não tem nada a ver com turismo. Posso ouvir um amém? Missões nem tem sempre a ver com viajar. Posso ouvir outro amém? Se você não começar a dizer os améns, eu vou cobrar todos eles. Missões não tem nada a ver só com as pessoas que têm chamado para estar em outros lugares. Missão tem a ver com base. Porque a base emite para os seus soldados uma missão. Quantos são parte do exército de Cristo aqui? Se você é parte da família Verbo da Vida, por exemplo, quantos sabem que o Verbo da Vida tem uma missão? Quantos sabem que o Verbo da Vida tem uma visão? Amém? Quantos sabem que a sua igreja local também tem uma missão e uma visão? E se você está aqui dentro, não é porque você caiu de paraquedas. Se você está aqui dentro é porque no mínimo o Senhor te reuniu dentro desse espaço para você ser comissionado ao que está acontecendo nesse lugar. Então nós temos aquilo que nós chamamos de missão transcultural, que são aqueles que têm um chamado para outras línguas, para outros povos, para outras culturas. Mas nós temos missões urbanas. E o que é missões urbanas? É a missão dentro da minha cidade. E quando você serve no ministério, quando você ajuda, quando você é a resposta, quando você é parte, você é a parte da missão urbana da sua cidade. Agora, missão não é para só os missionários. Evangelismo não é só para os evangelistas. Sabe que o ministério, até mesmo o ministério enquadrado nos 5 dons, ele não acontece sozinho. Para que um pastor pastoreie, para que um evangelista evangelize, para que um apóstolo exerça seu chamado apostólico, para que um profeta profetize, existe toda uma estrutura. E quando eu coopero para essa estrutura, dentro daquilo que o Senhor me deu dons, talentos, ferramentas, profissões, eu estou contribuindo com a minha missão para o reino de Deus. Amém? Algumas vezes fazendo coisas até mesmo no aspecto natural. Eu vou estar contribuindo para a minha missão no reino de Deus. E quando Jesus comissionou esses discípulos, Ele comissionou para enviar. E enviando ele disse, olha, vão por todo mundo e prega o evangelho a todas as pessoas. Diga todas as pessoas. Não está fraco, diga todas as pessoas. Quando Jesus disse todas as pessoas, ele estava falando das pessoas pobres? Também. Pessoa pobre é pessoa?
Então vou perguntar de novo. Quando Jesus falou de todas as pessoas, ele falou das pessoas pobres? Mas quando Jesus falou todas as pessoas, ele falou das pessoas ricas? Agora eu vou desmistificar outra coisa. Missão não é ir só para país pobre. Porque a gente escuta um burburinho, gente dizendo, ir para Europa ou ir para os Estados Unidos é fácil. Eu quero ver ir para a África. E a pior desgraça de uma pessoa é ser uma bênção no lugar errado. Porque cada um de nós temos uma missão. E sabe que Deus, Ele quer salvar as pessoas indiferente do saldo da conta bancária delas? Missão tem a ver com a contribuição ao Evangelho, não a prosperidade das pessoas. Eu gosto do versículo do apóstolo Paulo, que ele disse, olha, o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito. O que Paulo estava dizendo? Olha, o reino de Deus não é sobre provisão. No reino de Deus tem provisão, mas não é sobre provisão. Não se limita à prosperidade ou à provisão. O reino de Deus é mais do que comida e mais do que bebida. O reino de Deus é mais do que suprimentos naturais. Senão o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito. Então Deus vai levantar pessoas para ir por todo mundo para pregar o Evangelho. Isso indiferente da cor, da etnia, da raça, do saldo bancário, da prosperidade financeira daquela nação. Eu estou em um país que está em categoria de um país de terceiro mundo, onde tem muita pobreza, mais do que no Brasil. A Bolívia é um país onde mais da metade da população está em extrema pobreza. Mas eu não estou lá para pregar sobre riquezas. Apesar de que quando eu começo a pregar o Evangelho verdadeiro, a pobreza vai embora e a multiplicação e a provisão e o cuidado de Deus se manifesta para eles. Mas eu não estou pregando lá como ter uma vida com mais pão, como ter uma vida com mais bebida, como ter uma vida com mais carne. Não, eu estou pregando como ir para o céu, como ter uma vida de salvação. Então às vezes a gente pensa assim, missões está limitado aos países onde estão as extremas pobreza, e talvez essa seja uma missão humanitária, mas a missão do Evangelho não visa pregar para as pessoas pelo saldo bancário que elas têm na conta. Quantos entenderam essa palavra? Missão tem a ver com pregar para as pessoas indiferente do status social, do status econômico dela. E lá na Europa tem muita gente indo para o inferno com as suas contas cheias, porque dinheiro não pode comprar a salvação de ninguém. Lá nos Estados Unidos eles estão precisando de um reavivamento naquela nação. Países de primeiro mundo, pessoas estão optando pelo suicídio porque elas não estão encontrando a resposta, seu propósito de vida. Na Suíça as pessoas precisam ser alcançadas com a palavra da fé. Mas também na África, também na Venezuela, onde nós já temos 3 igrejas do Verbo da Vida. Também na Colômbia, onde o Verbo da Vida já chegou. Também na Bolívia, onde nós estamos em La Paz, mas já chegamos também em Santa Cruz de la Serra e em Cochabamba. Isso não tem a ver com a economia da nação. Isso não tem a ver com a política, com a geopolítica da nação. Se a nação tem uma linha de direita, de esquerda, sabe? A palavra do Senhor diz em Apocalipse que Deus abre porta onde não tem porta. E o país onde nós estamos pregando e compartilhando a mensagem da fé é um país onde a política, por exemplo, ela é inclinada a uma visão de esquerda, ao aborto, ao homossexualismo, a pautas que não têm comungação com o cristianismo. Mas essa mesma política, em um país onde eles não são muito simpatizantes pelo Evangelho, a política daquela nação não é simpatizante pelo cristianismo. Mas ainda assim, foi naquela nação que o Senhor nos enviou.
E o prédio onde a gente está trabalhando com os pequeninos é um prédio do governo. E a sua igreja lá na Bolívia não paga nada por isso. Porque eles reconheceram a importância do trabalho que a gente está fazendo naquela nação. E mais do que isso, eles disseram: olha, além desse prédio nós temos 120 outros prédios. Para, se vocês quiserem começar um projeto, está disponível. Eu estou pregando de um país e uma linha comunista, a qual não é simpatizante do cristianismo, mas a Bíblia diz que Deus abre porta onde não tem porta, e eu profetizo que vai haver favor e graça para você cumprir o seu propósito, para você cumprir o seu chamado. Levanta a mão e diga assim: eu vou cumprir o meu propósito, cumprir o meu chamado. Diga assim: vai haver favorecimento, ajuda sobrenatural sobre a minha vida e sobre o meu chamado. Diga assim: eu vou desfrutar de graça, favor, graça, favor, portas abertas para a minha missão. Quando Deus te chama, tem favor. Quando Deus te chama, tem sinais. Quando Deus te chama, vai haver manifestação para aquilo que Deus te chamou. Vai haver uma graça abundante, sobrenatural, para você cumprir o seu propósito no lugar que Deus te chamou. Sabe que tem pessoas que foram chamadas para ser um missionário na política? Um amém. Vou até tomar uma água. Tem pessoas que têm um chamado para ser um missionário na política. Aumentou 10 amém. As pessoas diziam assim: política e igreja não tem que se misturar. Aonde foi que você leu na sua Bíblia assim? É por causa disso que leis contra a igreja quase foram aprovadas nessa nação. Porque pessoas que tinham um chamado para missões lá no Senado, lá no plenário, eram condenadas. E diziam: não, coisa de política é coisa de corrupto, é coisa de ladrão. Não, Deus vai levantar pessoas, homens íntegros, mulheres íntegras, para ser luz em meio às trevas. Quantos sabem que existe nota de 100 reais falsa? Por causa disso você joga a verdadeira fora? Aleluia. Ah, é porque tem um monte de político que não presta, mas vai ter algum que presta. Vai ter um verdadeiro. Eu não vou jogar as coisas verdadeiras fora por causa das coisas falsas. E Deus vai levantar no município, no estado, na nação, no Senado, pessoas que vão ser missionários naqueles lugares. Sabe, nós precisamos de professores missionários nas escolas. Porque aonde as nossas crianças deveriam estar aprendendo matemática, português, linguagem, geografia, aí é onde o diabo está querendo introduzir ideologia de gêneros. Mas eu declaro mulheres, homens, professores se levantando no meio de escolas e faculdades para ser luz em meio às trevas. A Bíblia diz que a luz não vai se acender debaixo da cama. Uma luz vai ser acendida e vai ser bem posicionada. O que eu estou profetizando nessa noite? Deus está tirando luz de debaixo da cama. Pessoas que estavam com a sua missão enterrada, escondida. E Deus está dizendo: seja um missionário aonde eu te coloquei. Diga assim para o diabo ficar arrepiado. Diga: eu sou um missionário. Diga: eu vou cumprir a minha missão.
Deus vai tirar a luz debaixo da cama. Deus vai tirar a lamparina de debaixo da cama e vai posicionar em lugares de destaque, em lugares de favorecimento, em lugares poderosos para você cumprir a sua missão nessa terra. Diga ha ha ha. Diga ha ha ha. Assim eu acredito que você é do verbo da vida. Sabe, Deus está interessado em cumprir, em fazer cumprir a missão que Ele nos deu. Agora eu amo uma frase do meu pastor, pastor Edilson de Lira. Quantos conhecem o pastor Edilson? Bem, eu queria honrar a vida dele. Sabe, aonde eu passo, eu gosto de reconhecer a paternidade dele sobre nossa vida, porque nós somos poderosamente abençoados pela vida dele. Eu gosto de uma frase do pastor Edilson de Lira que diz assim: o Deus da visão é o Deus da provisão. Eu já ouvi também em outros lados dizendo: o Deus que chama é o Deus que capacita, é o Deus que providencia, é o Deus que favorece. Sabe, quando Deus chamou Moisés para a missão dele, que era libertar o povo de Israel, Ele disse assim: não vão acreditar em mim. E aí o que foi que Deus fez para Moisés? Deus deu para Moisés sinais. E os sinais eram suficientes. Fique pronto para os sinais de Deus no seu ministério. Sabe, tem pessoas que foram chamados para, através da sua profissão, entrar em lugares aonde eu, talvez com passaporte de missionário, não entraria. Quantos sabem que existem países que com visto de missionário, com passaporte de missionário, eu não posso entrar? Mas quantos sabem que um engenheiro pode entrar nesse país? Um empresário pode entrar nesse país? Um médico pode entrar nesse país? Deus está levantando pessoas nesse lugar. Sabe, reconheça o seu chamado. E a palavra do Senhor diz aqui em Marcos 16, de que eles receberam essa instrução dos sinais sobre a vida deles. E depois disso, os discípulos saíram e pregaram por toda a parte. E o Senhor, diga o Senhor, cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com sinais que os acompanhava. Deus vai confirmar o seu chamado. Deus vai confirmar o seu ministério. Deus vai confirmar a sua missão. Agora vai comigo rapidamente lá em Efésios capítulo de número 4, versículo de número 11. Vamos nesse texto. E aqui nós vamos ver a eleição dos 5 dons ministeriais. E diz assim: Ele designou alguns para, sabe, não tenha medo de reconhecer o seu chamado ministerial. Aqui nos 5 dons a gente vai ver alguns para apóstolos, outros para o quê? Profetas, e outros para pastores e... Diga comigo, 5 dons. Diga comigo, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Sabe, por alguns anos eu queria ficar dentro do armário com o meu chamado. Mas Deus está falando para algumas pessoas nessa noite: sai do armário. Assume o seu chamado. Eu não estou falando para você dar carteirada, dizendo: olha, eu sou profeta, cuidado, eu sou apóstolo. Não, você não precisa dizer o que você é, mas se reconheça naquilo que o Senhor te chamou. E sabe, existem muitas discussões se esses dons ainda existem no dia de hoje. Existem igrejas, por exemplo, que não reconhecem o chamado pastoral.
Não, aqui a gente vai ter só pessoas maiores de idade, anciões, porque pastores só um era Jesus. Mas olha assim, diz em Efésios 4:11, vamos seguir nesse texto. Ele mesmo constituiu, ele mesmo designou uns para apóstolos, outros para profetas. O seguinte versículo vai dizer o propósito para que ele fez isso. Qual é o propósito? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Versículo 13. Aqui vai dizer o prazo. Efésios 4:11 vai dizer o que Jesus designou. E o que ele designou? 5 dons. Efésios 4:12 vai dizer propósito, para que ele designou. E no versículo 13 diz prazo, até que todos, diga todos, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. Próximo, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Quem aqui já atingiu a medida de Jesus Cristo? Quem aqui já está na perfeição de Jesus Cristo? Aqui está o prazo. Efésios 4:13. Até quando esses dons vai durar? Até que todos alcancem. Então nós vamos ver aqui 5 dons ministeriais. Mas nós vamos também ver, eu poderia dizer, um 6º dom, que é o ministério de socorros. E sabe que o que mais nós estamos precisando lá na Bolívia não é de pregadores, não é de profetas. Nós estamos precisando de pregadores, nós estamos precisando de pastores, de profetas. Mas o que mais estamos precisando lá na Bolívia? Ministério de socorros. O que é o Ministério de Socorros? Diaconia, cozinheira para o projeto Pequeninos, alguém para limpar, alguém para levantar, alguém para cuidar nos asilos. E seja você chamado para o ministério dos 5 dons ou não, diga ou não, ou até que você seja chamado para os 5 dons, todos, diga todos, chamado ou não, todos podem servir na missão do ministério de socorros. E eu quero ir para mais um texto que está... Vou achar esse texto. Que está lá em Mateus 10, 41 e 42. E aqui você vai receber uma chave para a sua vida agora. Não sei se você tem um chamado 5 dons ou não, mas você vai entender isso aqui. Quem recebe um profeta como profeta, receberá a recompensa. Vamos ler isso. Receberá o quê? A recompensa. Aqui está escrito a recompensa do profeta ou a recompensa de profeta. Quantos sabem que tem uma diferença? Bom, quem serviu um profeta, na qualidade de profeta, no ofício de profeta, vai receber uma recompensa do profeta. Ah, então eu vou servir esse profeta. E ele vai abençoar a minha vida, liberando uma palavra, liberando uma profecia, liberando uma bênção de Deus sobre a minha vida. Mas não é isso que o texto está dizendo. Aquele que recebe um profeta como profeta, receberá a recompensa de profeta. Não sei se você já entendeu, mas o que esse texto está dizendo é: não precisa ser profeta para receber a recompensa de profeta. Não precisa ser pastor para receber a recompensa de pastor. Do que nós estamos falando? De que recompensa nós estamos falando? Nós estamos falando do tribunal de Cristo. Naquele grande dia, pastor Chilton, as pessoas vão estar chegando. E aí vai estar nessa grande fila do tribunal o pastor Chilton, que pastoreou aqui na terra. E ele vai receber recompensa de pastor, porque ele pastoreou, porque ele cuidou das obras. Mas quem sabe atrás do pastor Chilton, até mesmo na frente dele, nessa mesma fila, vai estar um irmão que servia na diaconia da igreja.
e nunca foi pastor, e nunca pastoreou, e nunca abriu igreja, e nunca pregou num púlpito, nunca subiu num púlpito. E aí o pastor Chilton vai receber pedras preciosas pela obra dele, vai receber um novo nome, uma coroa. E aí do lado do pastor Chilton, esse mesmo diácono que nunca foi pastor vai receber a mesma pedra, a mesma coroa, a mesma recompensa. Quem sabe alguém da fila vai dizer: ei, mas peraí, esse aqui era pastor. Olha só quantas almas ele ganhou, olha só quantas igrejas ele abriu. E esse irmão aqui nunca foi pastor, por que ele está recebendo um galardão de pastor? Por causa desse texto. Esse texto está dizendo assim, ó, é só você receber. Esse receber aqui significa favorecer, significa ajudar, significa apoiar, significa servir. Aleluia, eu começo a servir o pastor, e ainda que eu não seja pastor naquele grande dia, Deus vai me reconhecer no meu galardão, no meu chamado, no meu ministério, porque eu servi ao Senhor. Eu não sei se você está entendendo essa mensagem, mas Deus está te dizendo assim: ei, só cumpra a tua missão, não se preocupe com os títulos. Aleluia. Diga para o seu irmão assim: não se preocupa com os títulos, só cumpra a sua missão, só sirva ao Senhor, só favoreça ao Senhor, só favoreça ao ministério. Porque seja onde seja a sua missão, se você favorecer a palavra, se você favorecer o evangelho, a obra de Deus, vai ter galardão para a sua vida, vai ter recompensa para a sua vida. Camarada nunca profetizou, mas recebeu o galardão de profeta, não do profeta. Ele recebeu o mesmo galardão de um profeta. Quem está entendendo? Ai pastor, eu não profetizo, eu não prego, eu não abro igreja, eu não vou para outro país, e Deus está te dando uma instrução, mas a sua missão é favorecer a obra, a sua missão é participar da obra, a sua missão é servir a obra. Se você servir a obra, se você favorecer a obra de Deus, vai ter galardão chegando na sua vida, na sua mão. Aleluia. Favorecimento sobrenatural. Deus está chamando pessoas para se posicionar. Sabe, eu não sei em que você vai servir, mas o único ministério que Deus não está te dando nessa noite é para esquentar a cadeira. Deus está dizendo: trabalha, trabalha, trabalha. Eu vejo um exército se levantando. Eu vejo pássaros que vão voar, pessoas que vão cumprir o seu propósito, pessoas que vão cumprir o seu ministério. Ah pastor, mas o meu ministério sim é nos 5 dons. E eu começo a dizer para você: comece servindo na necessidade, comece a servir a um profeta. Ah, o meu ministério é assim, ir para outras nações. Comece a servir um ministério. Sabe, na Bíblia a gente vai ver vários exemplos de sucessos e sucessões. Elias e Eliseu. Sabe, é duplo manto chegando sobre aqueles que serviram a outros. Moisés e Josué. E nós estamos numa conferência missionária. E uma conferência é um lugar de conferir, diga conferir. E eu te pergunto, se hoje fosse o tribunal de Cristo, quais seriam as suas obras? A Bíblia fala que vai ter obras que são como madeira. E a madeira, quando passa pelo fogo, ela queima e não sobra quase nada, só cinzas. E o galardão de algumas pessoas vai ser comparado a cinzas. A Bíblia fala que existem obras que são como feno, como palha. E o feno, quando passa pelo fogo, já não sobra nada. Mas existem obras que são como de pedras preciosas. Se hoje fosse o seu último dia nessa terra,
Quantas vidas você foi participante? Quantas almas você ajudou a ganhar? Sabe que eu e a minha família somos missionários na Bolívia, mas aquelas almas não estão sendo ganhadas sozinhas. Existem pessoas que pegam junto na oração. Existem pessoas que estão lá sendo voluntárias. Existem caravanas que estão indo. Existem pessoas que estão financiando, mandando ofertas de amor e de sacrifício. Todos os dias no nosso projeto, mais de 50 pessoas comem naquele lugar. E sabe que as crianças de lá repetem 3, 4 vezes o prato. Mas alguém vai receber galardão apostólico, mesmo que não tenha ido abrir uma igreja na Bolívia. Por quê? Porque ele está favorecendo um apóstolo, porque ele está favorecendo um missionário, porque ele está pegando junto, porque ele não está sendo indiferente, porque ele não está fechando os olhos para não ver, ele está se levantando como resposta. Eu declaro nessa noite pessoas se levantando como resposta para a missão de Deus nessa terra. Fique de pé e diga: eu sou a resposta. Aleluia, aleluia, aleluia. Diga: eu vou cumprir a minha missão. Oh, aleluia. Estou terminando aqui. Se hoje fosse aquele grande dia e o Senhor estivesse se apresentando, aliás, você estivesse se apresentando ao Senhor, e o Senhor estivesse te perguntando assim: mostra-me suas obras, mostra-me a sua missão. E sabe, pastor, alguns vão dizer: missão? Mas eu não era um missionário. O Senhor vai dizer: você está enganado. Eu te chamei, eu te dei um propósito. Lá naquele lugar você deveria ter alcançado pessoas. Lá naquela igreja, lá quando você teve um impacto com aquela visão, com aquela missão, você deveria ter se envolvido. Você deveria ter feito alguma coisa. E alguns vão dizer: mas eu não tinha muito tempo. Outros vão dizer: eu não tinha muito dinheiro. E o Senhor vai dizer: mas eu não estou te cobrando daquilo que você não tinha. Você vai prestar conta daquilo que você tinha. Sabe que Deus não vai cobrar da gente a oferta do dinheiro que não chegou na nossa mão? E tem gente que diz assim: ah, se isso acontecer, eu faço. Se essa porta se abrir, eu dou. Deus não quer barganhar a sua fidelidade. Deus não quer barganhar o seu comprometimento. Deus vai cobrar das suas mãos, das coisas que já está nas suas mãos. Diga assim: Deus vai cobrar de mim o cajado que já está na minha mão. Moisés chegou diante do Mar Vermelho e ele disse: Senhor, eu não posso fazer essa missão de ir para o outro lado. E Deus disse: pode. O que é que está na sua mão? Toca nas... É a palavra de Deus para você. Começa. 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 Pode ser pequeno, eu não sei como, eu não sei com qual dinheiro, eu não sei com qual tempo, eu não sei com qual recurso, eu não sei com qual equipe, mas Deus está dizendo nessa noite: comece a sua missão, comece a sua missão, comece o seu chamado. Vai haver favorecimento e você vai poder cumprir tudo aquilo que o Senhor declarou para a sua vida. Levanta suas mãos e eu vou orar por vocês. Pai, aqui está a sua igreja. Toca uma marcha aí de bateria, meu irmão, porque Deus está comissionando um exército. Aqui está a sua igreja, Senhor. Aqui está homens, mulheres, e eu me arrisco a dizer crianças, jovens, adolescentes, que entenderam essa mensagem e nessa conferência estão dizendo: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Levanta, levanta, Senhor,
Levanta o exército nessa cidade, levanta o exército nesse bairro, levanta o exército no Brasil. Brasileiros, se levantem para cumprir o propósito, para cumprir a promessa, para cumprir o chamado. Um dia eu entendi a sua voz, Senhor, e eu disse: eis-me aqui. Hoje, Senhor, eu declaro em nome de Jesus, cada crente dessa igreja entendendo o seu propósito, entendendo a sua missão, entendendo o seu chamado e dizendo: eis-me aqui. Eu vou contar até 3. E quando eu declarar 3, você vai dar um grito bem alto dizendo: eis-me aqui, Senhor. E você vai fazer a festa do seu chamado, a festa de um novo tempo, a festa da sua missão. Aleluia, que hoje vai começar a correr mais velozmente. E nós vamos adorar a Deus depois disso. Está preparado? Levanta a sua mão. Eu conto 1, eu conto 2.